Bem, gente, então vamos ver hoje a parte de nomenclatura, né? O nome das bases. O nome das bases é simples, não tem muita complicação, não, tá certo? Inicialmente, a gente vai ver alguns tipos de nomenclatura diferentes. A primeira nomenclatura que a gente vai ver é quando o cátion forma uma única base, certo? Quando a reação é completa, né? E o cátion forma uma única base. Então, quando isso acontece, a gente vai colocar da seguinte forma o nome: hidróxido de mais o nome do cátion. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, NaOH, então fica hidróxido de sódio. LiOH, hidróxido de lítio. NH4, que é amônio, OH, hidróxido de amônio. CaOH2, hidróxido de cálcio. E BaOH2, hidróxido de bário. Então é só colocar a palavra hidróxido mais o di e o nome do metal ou do íon, né? Sódio, lítio, amônio não é um metal, é um ânion composto, né? Um cátion composto. É o único cátion composto que vai aparecer. O restante é nome de metal, certo? Então acredito que aí seja mais tranquilo de você entender. O máximo que você vai precisar na hora de estar fazendo alguma questão é ter uma tabelinha de uma tabela periódica perto de você, para que você saiba o nome dos elementos, né? Na é cálcio, Li é lítio, Ca Na é sódio, desculpa, é, Ca cálcio, Ba bário e assim vai, tá? A diferença básica é só essa, tá? Agora, existe essa situação aí em que o cátion, quer dizer, a parte metálica, ela pode formar duas bases. Quando é que isso vai acontecer? Quando você tiver um cátion em que forma, né? Ele possui carga diferenciada. Como assim, professor? Por exemplo, chumbo, a carga dele pode ser 2 e 4. Então você vai ter hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Ouro vai ser 2 também, um e 3. Tem ouro um mais e ouro 3 mais. Então vai ser hidróxido de ouro um e hidróxido de ouro 3. Sei lá, deixa eu ver outro aqui. Cobre tem um e 2. Então vai ser hidróxido de cobre um e hidróxido de cobre 2. Tá bom? É justamente essa definição. E outro, quem tem menor quantidade de carga, menor carga, certo? Vai se chamar oso. Ou quem tem maior carga vai se chamar íon. Como assim, professor? Ó, hidróxido de ferro. Eu tenho assim. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Vamos pegar o ferro primeiro. Eu tenho como metal ferro de carga 2 mais e ferro de carga 3 mais. Então, quando eu vou fazer a base daí, vai ficar FeOH2 e FeOH3. FeOH2 eu posso dizer que é hidróxido de ferro 2, que é a nomenclatura mais recente, tá? A nomenclatura mais recente usa o número. E o outro vai ser hidróxido de ferro 3. Essa nomenclatura mais recente. Anteriormente, que a gente usava oso e íco. O que tiver menor carga, oso. O que tiver maior carga, íco. Então, se fosse, né? Utilizando essa nomenclatura, iria ficar assim, ó. Ferro 2 iria ser hidróxido. Como ia usar o oso, que é menor, ia ser ferroso, tá? E Fe3 mais é íquo, então hidróxido férrico, tá?
Então, essa história de oso e de íco é nessa situação. Mas atualmente a gente usa hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, ou hidróxido ferroso, hidróxido férrico. Sempre o oso é quem tem carga menor e quem tem carga maior vai ser o íco no final, tá? Deixa eu tirar um print disso aqui e também das partes anteriores. Pronto. Eu vou aproveitar e mandar todo o material, o de ontem e de hoje para vocês, tá? Eu vou limpar aqui para que vocês possam observar, que aí tem outros exemplos. Ó, ferro foi o que eu mostrei, né? Hidróxido ferroso, hidróxido férrico, ou ferro 2 e ferro 3. Se for chumbo, né? Vai ser Pb é chumbo, então vai ser hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Pelo Paulo, Clesson, eu sempre mando lá, todas as vezes eu mando lá, certo? Qualquer coisa, se você não receber, você me avisa que é para eu lhe enviar, mas eu sempre mando por lá, que aí todo mundo tem acesso, tá? Mas no caso, voltando aqui, no caso, se for usar o ozoico, então fica, não é chumboso e chúmbico, não, pelo amor de Deus. Chumbo vem de plumbo. Plumbo, lá do nome em latim, né? Plumbo. Então fica hidróxido plumboso e hidróxido plúmbico, né? Como você pode ver aí, hidróxido plumboso e hidróxido plúmbico, né? Do mesmo jeito do ouro. Ouro é 1,3. Então fica hidróxido de ouro 1 e hidróxido de ouro 3. Mas se fosse usar esse tipo de nomenclatura, iria ficar hidróxido auroso e hidróxido áurico, né? Se fosse o cobre, que é cobre 1 e cobre 2, seria hidróxido cuproso e hidróxido cúprico, né? Se fosse, que mais? Estanho, né? Estanho 2 e estanho 4. Não é estranho, não, é estanho, tá? Estanho. Então seria hidróxido estanoso e estânico. Tá? Tem essa variação de entonação, tá? Vou tirar o print aqui disso e vou continuar. Ó, para as bases constituídas por cátions com duas valências diferentes, podemos substituir as terminações oso ou ico pelas valências em algarismo romano. Foi justamente o que eu já mostrei a vocês, né? No caso, ferro 2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, tá? Do mesmo jeito, o chumbo, hidróxido de chumbo 2 e hidróxido de chumbo 4. Como eu falei para vocês, isso aí é a nomenclatura mais recente. Quando usa férrico, ferroso, né? Quando usa plumbo, plumboso, isso aí é uma nomenclatura mais antiga. Vocês vão encontrar em alguns livros e algumas substâncias químicas também acabam vindo com essa nomenclatura ainda, tá? Mas a nomenclatura mais recente é essa que vocês estão vendo aí, certo? Vamos lá. Vamos fazer então aqui resolver algumas questões, tá bom? Então diz assim: uma das bases mais importantes do nosso cotidiano é a soda cáustica, que possui fórmula molecular e nome, respectivamente, iguais a. E aí, pessoal? Qual desses aí é a soda cáustica? Pelo que vocês já escutaram eu falando nas aulas, ou se alguém teve a curiosidade de procurar saber, qual desses cinco aí vai ser a soda cáustica? O nome, o A nome real C. dele. Alternativa C, Paulo, é hidróxido de cálcio. Não, hidróxido de cálcio não seria soda cáustica, não. Alguma outra opção? Ah, é? Áurico. Áurico é ouro. Ah.
Entendeu? Áurico é ouro. Não. Chutando todas. A D, A sei lá. alternativa D seria a correta, como Beatriz sugeriu, seria justamente hidróxido de sódio ou NaOH. Isso é que é a soda cáustica, tá? Então, a resposta correta aí vai ser a alternativa letra D. Soda cáustica, a mesma coisa que hidróxido de sódio, certo? Vamos lá, outra questão. Sobre o hidróxido plumboso, eu acabei de falar do plumboso, tá? Pode-se afirmar que é uma base forte, não reage com ácido clorídrico, tem uma solubilidade grande em água, a valência do chumbo é 2+, ou é um tetrabase, praticamente insolúvel. Qual é que vocês acham que é correto aí? Eu já falei sobre o plumboso hoje. Só para facilitar as coisas para vocês, ó. O chumbo apresenta duas valências, Pb2+ e Pb4+. Aí eu pergunto para vocês, qual desses dois é o plumboso? PB2+. Quanto, Paulo? Eu não escutei, desculpa. PB2+. Exatamente. Pb2+ é justamente o que é o plumboso. E o 4+ é o plúmbico. Deixa eu apagar isso aqui. Porque é maior, né? Isso. Plúmbico, tá? Não é plumbico, é plúmbico. Então, o que é que acontece? A alternativa correta nesse caso aí vai ser a alternativa letra D, que é a valência do chumbo nesta base é 2+. Tá? Então, essa aí fica sendo a alternativa correta, que é a alternativa letra D. Certo? Então, hidróxido plumboso tem 2+, base fraca, pouco solúvel em água, certo? Reage com ácidos, né? E a carga dele, como eu já falei, é 2+. E é um dibase, porque tem duas hidroxilas. Com isso, a alternativa correta vai ser a alternativa letra D. Alternativa correta, letra D. Vamos para a próxima. Pronto, agora vamos entrar a reação agora entre ácidos e bases. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, está tudo tranquilo por enquanto? Beleza, então vamos continuar. De boa. Beleza. Então é o seguinte, quando um ácido reage com uma base, obrigatoriamente, certo? Vai produzir sal e água. Sempre acontece assim, ó. Vou mostrar aqui, pegar uma tela em branco, no caso negra, né? Uma tela negra. E aí, nós temos aqui reação. Vou só ajeitar aqui. Reação de neutralização. Todas as vezes que você tem a reação de ácido e base, você vai chamar de reação de neutralização. Porque o ácido vai reagir com a base e obrigatoriamente vai formar sal mais água, tá? Então, a reação do ácido com uma base é igual a sal mais água. Você já tinha escutado falar nisso?
Alguém já tem escutado? Não? Então, a formação do sal em laboratório, a gente pode montar, a gente pode obter, numa reação química de neutralização, qualquer sal que nós quisermos a partir do ácido e base que ele foi gerado. Então, por exemplo, vou pegar aqui a letra A. Se eu tiver HCl, ácido clorídrico, mais NaOH, hidróxido de sódio, ele vai formar o quê? Olha o que é que acontece aqui, pessoal, para vocês entenderem. Vai acontecer a quebra da ligação. Sempre o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Sempre o primeiro é positivo e o segundo é negativo. E aí o que é que vai acontecer? O positivo da base vai se unir a negativo do ácido. O positivo da base vai se unir ao negativo do ácido, formando o quê? Formando aí o sal, que é, nesse caso, NaCl. Sempre o positivo vem primeiro, sempre, e o negativo vem depois. E vai sobrar o quê? Hidrogênio e hidroxila. E sempre hidrogênio e hidroxila, quando se unem, vão formar água. Tá? Então, essa é a reação de neutralização que acontece. Vamos pegar outro exemplo? Letra B. HBr mais KOH. O que é que vai acontecer? Do mesmo jeito. Eu tenho aqui, ó, rompimento da ligação do positivo e do negativo. Sempre o primeiro é positivo, o segundo é negativo. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Então, o positivo da base se une a negativo do ácido, formando aí KBr. Mas o que me sobra, H com OH, vai ser justamente água. E aí eu tenho uma formação justamente aqui do sal, ó. Cloreto de sódio e brometo de potássio. Alguma pergunta? Até agora não. Beleza. Vou tirar print para continuar. Então aqui eu tenho, ó, NaOH, vai formar o quê? Ó? O hidrogênio de um com a hidroxila do outro vai formar água. E o cátion de um e o ânion do outro vai formar o sal, que no caso é NaCl. Neste caso, a neutralização foi total. Por quê? Nós temos um ácido forte e uma base forte. Toda vez que nós tivermos um ácido forte e uma base forte, vai ocorrer a neutralização total, certo? E esse sal, ele vai ser, né, formado, vai ser um sal neutro, tá? A gente tem essa característica no sal neutro. Uma outra situação que a gente tem aí, ó, é HCl com CaOH2. Neste tipo de caso, vai ser necessário fazer balanceamento. Então, eu vou mostrar para vocês como seria a situação. Vou pegar aqui a tela em branco. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui letra C. Então, eu tenho HCl com CaOH2. Tá só errado aqui, deixa eu só corrigir rapidinho. Mais CaOH2. Formando.
Então, nesse caso, como é que vai fazer? Eu vou fazer devagar para que vocês possam entender. Certo? Hidrogênio é mais, cloro é menos. Ok. Mas a partir do momento que eu tenho uma quantidade maior de hidroxila, essa quantidade de hidroxila passa a ser carga aqui em cima, ó, 2 mais. Vou botar outro exemplo para vocês entenderem. Se eu tivesse aqui, letra D. Se eu tivesse assim, deixa eu pegar aqui, H2SO4 mais AlOH3, certo? Então, o que é que acontece? Hidrogênio é mais. Aí, do mesmo jeito, acontece nos ácidos. Como eu tenho 2 hidrogênios, vai passar a ser carga aqui, ó, 2 mais. E o alumínio? Ó, como eu tenho 3 hidroxilas, hidroxila vai passar a ser carga aqui em cima, 3 mais. Enquanto que a hidroxila é um menos. E o 4, professor? O 4, isso aqui você não mexe, porque é tipo assim, é como se fosse um conjunto. Quando você vai lanchar, você pede um refrigerante e um hambúrguer. É como se o hidrogênio, ele tá sozinho, seria o refrigerante. O hambúrguer seria o SO4, porque você tem dentro do hambúrguer é um sanduíche, mas dentro do sanduíche você tem a carne, o pão, o queijo, a salada. Então, SO4, você imagina como se fosse um hambúrguer. Representa um hambúrguer, porém, dentro dele tem várias coisas. Aí é o que a gente chama de ânion composto. Deu para entender? Entendi, entendi. Então, você não leva em conta o 4 do SO4. Você não leva em conta. Você olha o SO4 e imagina como se fosse uma coisa só. Por isso que a carga do SO4 são 2. E aí, como é que vai ficar na letra C? Na letra C vai ficar o seguinte, ó, para que vocês possam entender. Vai ficar CA vem primeiro, né? Vai se reunir aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Tá de vermelho. Pronto. Vai se reunir CA e CL. Vai ficar CaCl. Como CA tem 2, como CA tem 2, desce para a quantidade de Cl. Então vai ficar CaCl2 mais H2O. Do mesmo jeito acontece no outro, no de baixo, ó. Eu vou formar quem? Esses dois aqui, né? Vai alumínio e o sulfato. Quem é o positivo? Deixa eu só corrigir essa besteira que eu fiz aqui, que eu botei tudo positivo e não. O primeiro é positivo, o segundo é negativo. Então, o que é que acontece? Eu vou relacionar alumínio e sulfato. Alumínio vem primeiro porque é positivo. Então, Al e SO4. Agora, como eles têm cargas, ó, o alumínio, o 3 do alumínio desce para o sulfato, o 2 do sulfato desce para o alumínio. Então vai ficar o quê? Al2, mais coloca entre parênteses, SO4, 3, mais H2O. O quê? Sim, não, Vitória, eu não passei a lista de presença, não. Deixa eu passar. Pronto, a lista de presença está aí, tá? Só que nos dois, voltando aqui ao assunto, nesses dois exemplos que vocês estão vendo, tá faltando algo importante, que é o balanceamento, né? As reações não estão balanceadas. Então, como é que eu vou fazer o balanceamento? Vai ficar assim. Fazer o balanceamento aqui, pode ser de laranja. Então, ó, eu tenho 2 cloros de um lado, ó, 2 cloros. Do outro, eu só tenho um cloro, então vou multiplicar por 2, tá? Tem um cálcio Ca de um lado, um cálcio do outro. Agora, hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho
No primeiro composto, 2. Mais 2 hidrogênios aqui, ó, no segundo composto, 4. Qual é o número que vezes 2 dá 4? 2. Agora está balanceado, tá? Vou fazer alguns exemplos desse balanceamento que é para vocês não se enrolar. Vamos fazer a letra B. Ó, quantos alumínios eu tenho aqui? 2. Então vou botar 2 do outro lado, já que eu tenho 1. 2. Quantos sulfatos eu tenho aqui? 3. Do outro lado eu tenho quanto? 1. Então vou multiplicar por 3. Tá balanceado. Aí quantos hidrogênios eu tenho no total? Tenho 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Ó, 6 mais 6 igual a 12. Qual é o número na água que multiplicado por 2 dá 12? 6. Agora está balanceado. Perguntas? Perguntas, pessoal? Não. Sem pergunta. Eu vou mostrar como é que fica nos exemplos que o material está mostrando. E aí a gente, qualquer coisa, volta para tirar dúvida aqui, tá? Vamos lá. Já tirei print disso. Ó, como é que fica? A gente já resolveu, ó. Ele faz o quê, ó? Hidrogênio com hidrogênio, né? Com hidroxila vai formar água. E hidroxila, cloreto, cálcio com cloro vai formar CaCl2. É porque o balanceamento ele fez direto, tá certo? Do mesmo jeito, o outro lado, ó. Pode acontecer. Isso eu mostrei aqui, esses dois primeiros exemplos, o balanceamento total. Tudo é balanceado, tudo é neutralizado. Essa neutralização parcial, você pode dizer que seria a neutralização sem um balanceamento, tá? Seria sem um balanceamento. Nesse caso, iria ficar aí, certo? Hidroxicloreto de cálcio. É um outro tipo de situação, é um outro tipo de sal, que a gente vai ver lá na frente, né? É chamado de sal básico, tá? Que é gerado a partir de uma neutralização parcial e não de uma neutralização total, certo? Bem, até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Só fiquei em dúvida nessa última aí, professor. Neutralização parcial. Na última, na neutralização parcial? Isso. Tá, vou mostrar agora para você. Vou repetir, só um segundo. Estou enviando o link aqui para outra turma, que vai começar daqui a pouquinho. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Vê só. O que é que acontece? Acontece o seguinte, ó. Você, quando faz a neutralização total, certo? Você vai neutralizar todo o ácido é neutralizado com a base. Todo ácido é neutralizado com a base. Beleza? Isso é o que geralmente acontece. Mas às vezes isso não acontece. Deixa eu pegar aqui um exemplo para que você possa entender melhor. Preto, ok. Pronto. Vou pegar um exemplo aqui para que você possa entender. Neutralização parcial. Então, eu vou pegar aqui, vamos pegar outro aqui. HBr mais, deixa eu ver aqui, BaOH2. O que é que acontece na neutralização total?
eu vou pegar, como eu tenho duas hidroxilas, ó, duas hidroxilas, tá? Eu vou precisar de dois hidrogênios. Aí eu vou neutralizar totalmente. Só que nesse caso, eu não tenho duas hidroxilas. Eu só tenho uma hidroxila. Ou seja, eu vou pegar um hidrogênio com uma hidroxila e o que vai sobrar, essa hidroxila que vai sobrar, continua no sal. Então iria formar o quê? BaOHBr mais H2O. Por que isso aconteceu? Porque eu tenho só um hidrogênio para duas hidroxilas. Aí a hidroxila continua no sal. Aí é o que forma o que a gente chama de é, sal básico, né? Porque tem hidroxila aqui. Deixa eu mostrar outro exemplo. Vou pegar HI mais AlOH3. E agora? Agora eu tenho um hidrogênio para três hidroxilas. Eu só vou conseguir reagir um com um. As outras duas vai sobrar. E vai ficar onde? Dentro do sal. Então vai formar o quê? Al, certo? OH2, porque sobraram duas hidroxilas, e mais água, mais H2O. Ok? Uma outra situação. Deixa eu pegar aqui. Uma outra situação. É, H2SO4 mais FeOH3. Certo? O que é que acontece? Eu tenho dois hidrogênios para três hidroxilas. Dois hidrogênios para três hidroxilas. O que é que vai acontecer? Vai sobrar uma hidroxila. E vai ficar onde? Dentro do sal. Como é que vai ficar? FeOHSO4 mais H2O. Certo? Isso é o que vai acontecer. Claro, tá faltando dar uma balanceada aqui nas coisas. Mas praticamente é isso que vai acontecer. Alguma pergunta? Deu para entender? Deu. Deu. Pronto. Então, nós encerramos nossa aula por aqui, tá? Vou só terminar aqui a gravação. Nós encerramos nossa aula por aqui e na próxima aula a gente